Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui a apresentar. Hoje eu vou tentar um estilo diferente de aula. Vocês notaram que quase todas as últimas aulas que a gente vem feito, eu venho tentando mudar a pegada, a forma, para ver aí qual é a que, de alguma forma, mais daria resultado para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir e agora ver a minha tela? Sim, sim, tá tranquilo. Beleza. Então, a gente hoje vai fazer uma pseudo digital. Assim, a gente, de repente, ganha tempo. Então, lá. Eu pensei em alguns exercícios, né? Alguns, então, vai dar do exercício 62 até o exercício 100. Vai ter aí um leque de possibilidades bem interessante. Então, o primeiro exercício de hoje, prove que se U é igual a menos... Prove que U igual a menos U, se somente se U for o vetor nulo. Ou seja, U for o vetor zero. É um exercício da lista, inclusive, né? Da lista, do livro, da Bíblia, um exercício clássico. Vamos lá. Como é que eu provo isso? Gente, vocês lembram do que é se somente se, né? Se somente se é aquelas demonstrações que a gente chama de demonstrações de ida e volta. Então, primeiro você vai supor que o que tem na esquerda é verdade e vai concluir o que tem na direita. E depois o contrário. Vai supor o que tem na direita para concluir o que tem na esquerda. Então, na verdade, são duas demonstrações em uma. Primeiro, você vai supor que o U é igual a menos U. Por isso que eu começo aí dizendo, suponha que U seja igual a menos U. Ou seja, suponha que a esquerda seja verdade. Aí você vai ter que concluir que ele é o vetor nulo. Beleza? Então, suponha que o U seja igual a menos U. Tem alguém daltônico aqui? Acho que não, né? Então, eu posso usar livremente. Depende do nível de daltonismo. Não, daltonismo não tem. Tem seus Espero que. níveis. Tem seus níveis, cara. Pois vamos testar os teus, Thiago, agora. Suponha que o U seja igual a menos U. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa igualdade e vou somar o vetor U aos dois lados da expressão. Então, nesse lado que tem U, vai ficar U mais U, o que já tinha e o que eu estou somando. E o lado direito vai ficar o menos U que já tinha com o que eu estou somando. Beleza? Como a gente já viu na aula anterior, U mais U dá 2U. Isso daqui parece lógico, mas a gente teve que provar. E menos U mais U dá o vetor nulo. Correto? E se 2 vezes U é o vetor nulo, esse 2, sei lá, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Como vocês gostam de dizer. Então, o U é o vetor nulo. Beleza, gente? Deu para entender a ida desse problema? Como é que a hipótese de U ser igual a menos U ocasionou o fato do U ser o vetor nulo? Deu para entender aí? Acho que deu. Beleza. Agora eu vou fazer a recíproca. Ou seja, fazer a outra. Agora, eu não vou mais supor o lado esquerdo. Eu vou supor o lado direito. Então, suponha que o U seja o vetor nulo. Suponha que o U seja o vetor nulo. Então, tá aqui. O U é o vetor nulo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou multiplicar todo mundo por menos 1. O vetor U vezes menos 1 vai dar o seu oposto, né? Que é o menos 1. E o vetor nulo vezes menos 1 dá o próprio vetor nulo. Beleza até aqui? Esquece essa outra parte. Foca só nesses dois que eu frisei aí de açaí, de roxo. Menos 1 igual ao vetor nulo. Beleza? Só que esse vetor nulo, gente, pelo enunciado, ele é o vetor U. Confere? Por um lado, o menos U é igual ao nulo. Por outro lado, o nulo é igual ao U. Tranquilo? Então a gente ficou com esse encadeado aqui de igualdades. Que o menos U é igual ao nulo
E o nulo, por sua vez, é igual ao U. Então, por transitividade, se o menos U é igual ao nulo e o nulo é igual ao U, pegando apenas as duas pontas, você conclui que menos U é igual a U, que era o lado esquerdo do seu enunciado. Então, se você supõe que o U é o vetor nulo, você conclui que menos U é igual a U. E aí a gente termina a demonstração. Porque você supôs a esquerda, concluiu a direita. Depois supôs a direita e concluiu a esquerda. Portanto, você tem a demonstração do tipo se somente se. Independente do que você toma como referência, você consegue atingir o outro lado. Dúvida, gente? Deu para vocês entenderem como é que vai ser a demonstração aqui? Beleza. Vocês falem quando tiverem alguma dúvida, viu? Abram o áudio. Exemplo 63. Vale a igualdade norma de U mais V igual a norma de U mais norma de V para quaisquer vetores U e V? Ou seja, será que o módulo da soma é sempre igual à soma dos módulos? Ou seja, se eu tenho um vetor U de módulo 5, um vetor V de módulo 7, será que o módulo da soma de U mais V vai ser 5 mais 7? A gente aprende lá em dinâmica, né? Lá no primeiro ano do ensino médio, e vocês vão aprender agora em mecânica básica, que lá nas leis de Newton, quando você tem duas forças atuando na mesma direção e no mesmo sentido, de forma paralela, a resultante das forças é a sua soma, correto? Lembram daquela questão clássica lá de física? Um bloquinho sendo puxado por duas forças, se as duas tiverem a mesma direção e o mesmo sentido e forem paralelas, então é só somar. Mas será que isso vale sempre? Diz, Thiago. A tela desligou aqui pra mim. Foi. Pior que. Voltou, não voltou agora? Voltou, acho que eu tô bugado, peraí. Não. Isso aconteceu lá na outra aula também. Pronto. Então, vamos ver isso daqui. Será que isso é verdade sempre? Será que o módulo da soma é sempre igual à soma dos módulos? Bom, isso não é verdade. Então, a resposta é essa daí, não. Então, aí, tome, sem perda de generalidade, ou seja, tome como exemplo um vetor U que tenha módulo 3, um vetor V que tenha módulo 4 e que eles sejam perpendiculares entre si, que é essa situação que eu acabo de ilustrar. O vetor U tem módulo 3, o vetor V tem módulo 4, e o U e o V são perpendiculares. Ou seja, está aqui, eles formando entre si um ângulozinho de 90 graus. Pelo que a gente sabe, o vetor resultante, nesse caso, ele fecha o triângulo retângulo. Correto, gente? Vocês estudaram lá a introdução à física, né? Quando vocês estão vendo o vetor, lá a introdução à física. Tem dois camaradas perpendiculares, o vetor resultante da soma, esse vetor que tem fica aqui, né? Não é isso? E aí esses camaradas, eles formam um triângulo retângulo. E esse, né, no triângulo retângulo, a gente sabe que vale o bom e velho teorema de Pitágoras. Aí quando tu olha para esse triângulo aqui, gente, ó, esse triângulo, a hipotenusa dele está sendo simbolizada vetorialmente pelo vetor U mais V, correto? Então ela é a hipotenusa. O U e o V são vetorialmente os catetos. E aí, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, o cateto do vetor U fica módulo de U ao quadrado, que é 3 ao quadrado. O que é módulo de V fica 4 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 e 16 é 25. Então, o módulo de U mais V é 5, correto? Até aqui, beleza?
Ah, Boa tarde, beleza, mano? Perdão, Ronaldo, não te ouvi, desculpa. Não, tá tudo beleza. Beleza. Agora, vem as coisas da matemática. Deu 5, certo? Todo mundo concorda que 5 é diferente de 7? Claro, né? 5 é diferente de 7. Mais 7 é 3 mais 4. 3 é o módulo de U. 4 é o módulo de V. Então, o módulo de U mais V é diferente de módulo de U mais módulo de V. Ou seja, essa é uma situação no qual o módulo da soma não deu igual à soma dos módulos. E se a pergunta dele é se essa propriedade vale para quaisquer vetores, ou seja, se ela vale sempre, você acabou de mostrar que ela não vale sempre. Porque você apresentou o que nós chamamos em matemática de contra-exemplo. É uma situação que mostra que o que você afirmou tem uma brecha. Ou seja, que não é válido para quaisquer vetores. Não vale para todas as situações. Pode valer para algumas? Pode. Para muitas? Quem sabe? Talvez com a condição certa, ele vale para um bocado de situação. Mas não o suficiente para você dizer quaisquer. Porque quaisquer significa para todos os casos. E você acabou de apresentar um caso para o qual ela não funciona. Beleza? Então, a resposta é não, porque você acabou de mostrar um caso para o qual a soma, o módulo da soma, não é igual à soma dos módulos. Deu para entender, gente, esse problema? Como é que eu usei um contra-exemplo para chegar na conclusão que eu queria? Beleza. Não entenderem, por favor, falem. Em nome de Jesus. O silêncio de vocês às vezes me preocupa. Às vezes só. Próximo problema. 64. Prove que se AB mais AC é igual a BC, então A é igual a B. Um de vocês já tinha me perguntado sobre isso. Não sei se foi tu, Vitor, que me mandou uma vez a solução desse problema. Aí tu abriu as contas fazendo AB sendo B menos A, aí o AC, C menos A, e manipulando e chegando no A igual a B. Não sei se foi tu que me mandou. Sei. Algum de vocês já tinha me mandado. Aí eu pensei em trazer essa solução, não repetindo a mesma. Que aí fica um negócio mais amplo, né? Sempre fica mais de uma ideia. Então vamos provar que isso é verdade. Pessoal, a questão falou para vocês que o AB mais o AC dá BC. Isso daqui é um dado do enunciado. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar em ambos os lados o vetor menos AC. Você deve pensar, Aldécio, por quê? Ó, porque eu quero chegar à conclusão que A é igual a B. Então, é importante eu me livrar do C. É tipo, você levou um colega seu para o rolê. Você tem uma menina. Seu colega não. Se ele não tiver a fim de ficar de vela, ele vai ter que ser eliminado. É a lei da natureza. Portanto, você vai ter que se livrar desse cara. E por que, que eu vou me livrar do C? Beleza. E por que, que eu escolhi justamente o A para isso? Porque o A é o camarada que na equação aparece mais. Ele aparece no AB e no AC. Vai ser interessante eu dar um jeito nele também para que ele apareça só uma vez, já que do outro lado ele só aparece uma vez junto comigo. Então, a escolha do AC não é uma escolha na doida. Eu escolho o C, que é quem eu quero dar fim, e eu escolho o A, que é um cara que está muito espaçoso. É tipo meu celular. Espaçoso pra caramba hoje. Bora, Chiquitita, volta. Tô abençoado aqui. Não voltou ainda não, né, gente? Vou compartilhar. Compartilhar novamente. Aí, rapaz, vocês disseram que eles não votavam, tá aí. Bom, então tá aí. Esse é o motivo pelo qual eu
Eu somei o menos AC dos dois lados. Então, pronto. Então, do lado ficou AB mais AC menos AC, e do outro lado ficou BC menos AC. Beleza? Gente, AC com menos AC dá o vetor nulo. Confere? E do outro lado, olha que sacada massa. Eu vou pegar o menos AC e vou transformar ele em CA. Porque se eu troco os elementos da ordem do vetor, eu troco a orientação dele, correto? O AC vai para um lado, o CA vai para o outro. Como o AC está negativo, quando eu volto para o CA, ele volta positivo. Beleza, gente? Então, por um lado, AC menos AC dá o vetor nulo, e o menos AC eu consigo transformar ele em CA, para ficar só com a galera positiva. Então, de um lado, AB mais o vetor nulo vai dar AB, e do outro lado, quando tu pega o BC e soma com CA, vai dar BA, correto? BC mais CA dá BA. E aí eu posso fazer o seguinte, posso repetir o AB e o BA eu vou escrever como sendo menos AB. Perdão, o BA posso escrever como sendo, não é nem menos BA, é menos AB, tá certo? Coloquei errado aqui. É menos AB. Então, o AB é igual a menos AB. O que isso significa, pessoal? AB, eu estou indo de A para B. E ele é igual a BA. Ou seja, o sentido da ida é igual ao sentido da volta. Que vetor é esse? Que, independente de ir e voltando, tem o mesmo comportamento. Entendam isso daqui, ó. Mais do que qualquer coisa, entendam o que é que a geometria está lhe dizendo aqui, ó. O que é que a geometria está lhe dizendo aqui? Eu tenho o vetor AB, estou indo de A para B. E ele tem o mesmo comportamento do BA. Ou seja, o comportamento que o seu vetor tem indo, ele tem voltando. E diga aí que vetor é esse? Que, independente do sentido, atua do mesmo jeito. É o vetor nulo? O vetor nulo. Então, o AB, ele tem que ser o vetor nulo. Porque ele é o vetor que, independente de A para B ou de B para A, ele é o mesmo sujeito. Então, eu estou dizendo que o AB é o vetor nulo. Ou seja, eu estou dizendo que de A até B é nulo. Ou seja, é nada. Ó, se eu estou saindo do A e estou indo até o B, isso é mesmo que nada, qual é a conclusão que eu tomo sobre A e B? Que eles são iguais. São iguais, porque se eu vou de A até B e é a mesma coisa que eu não ter feito nada, é porque o A e o B são o mesmo ponto. Ou seja, antes mesmo de sair eu já cheguei. Por conclusão, o A é igual ao B. Tranquilo, gente? Deu para entender aí? Como é que foi a solução desse problema? Deu sim, professor. Às vezes é bom a gente se agarrar na geometria da coisa. Às vezes a gente quer muita álgebra, quer muita conta, acha que isso é suficiente, mas às vezes a gente precisa dar uma interpretada geométrica nas coisas. Diz, Luan. Cara, eu tava assistindo um filme esses dias, inclusive nem acabei, porque acabei foi dormindo. Mas era um filme bem bacana, uma indicação de uma amiga minha, que era o filme Uma Mente Brilhante, né? Eu não sei se é baseado em fatos reais, mas é do matemático, cara, o John Nash, né? E ele faz essa mesma coisa aí, né? De geometria analítica e tal, ele faz lá nas paredes, lá de Princeton. Eu acho bem interessante, porque ele sempre associa com a natureza, né? E se a gente pegar esses parâmetros, fica mais fácil. É um ótimo filme, inclusive. O Russell Crowe ali encarnou muito bem o Nash. É baseado em histórias reais. O Nash era exatamente um esquizofrênico matemático que revolucionou a teoria dos jogos.
Era sensacional. Baseado em fato um pouco demasiadamente hollywoodiano, né? Mas em essência é aquilo mesmo. Foi ele que instituiu o que hoje a gente chama de dinâmica dos governos na teoria dos jogos. E que funciona no rolê. Chega um momento que ele mata o grande problema da vida dele, que ele não conseguia, estando no bar com os amigos e tirando a matemática do universo obscuro e abstrato e tentando jogar ela na realidade. O que faltava nos indicativos do mestre é que ele não conseguia correlacionar o último tópico. Quando ele viu lá os amigos querendo escolher com que meninas eles iam tentar, e estudando as possibilidades de quem ia ter mais êxito com quem, ele matou a charada. Essa é a história. Às vezes a gente precisa compreender para além das contas, para além do algoritmo, porque às vezes você se torna refém de coisas que nem são tão úteis assim. Em geometria isso é muito comum. Às vezes, ou tu é muito refém do desenho, ou tu é totalmente alheio ao desenho. Você não pode ser nenhuma coisa nem outra. Você tem que ser dinâmico. Bom, se ninguém tem dúvida na 64, vamos para 65. Provem que x mais a é igual a b, se e somente se x é b menos a. É aquela história aí. A nossa amiga cortadora de vetores está por aqui hoje, a Laisley. Vocês têm uns nomes muito loucos. Eu não vou deixar mais vocês se matricularem na mesma turma, não. Porque tem a Raíra, que eu descobri que é Raira, ou ao contrário. Não descobri nada, então. Aí tem a Elaís, tem a Laisley, aí tem a Tafnis. Ô, gente, aí vocês complicam pro cara que já tem um problema de dicção, sabe? Não, professor, mas aí o senhor tem que ver que o nome do senhor é Odécio, né, cara? Quem sou eu, né, pra falar da Pois da é, mano. É difícil. O contra-exemplo do Luan encerrou minha demonstração por aqui. Bom. E abri o arquivo errado. Abri o arquivo de cálculo. Esse aqui. Vamos lá. Provar isso daí. Ok. Então, é intuitivo você querer passar o A para o outro lado, né? O A está somando, por mais que ele seja um vetor, você quer meio que relacionar, mandar ele para o outro lado negativo. Mas a gente sabe que é o seguinte. Primeiro, gente, essa prova, ela é se somente se, né? Tem a seta indo e voltando, então é a demonstração do tipo se somente se. Que como eu fiz no primeiro exemplo de vocês, a gente tem que fazer a ida e tem que fazer a volta, correto? Eu vou ensinar um método agora para vocês chamado método do bicondicional. É quando você faz simultaneamente a ida e a volta. Então, veja bem. No lado esquerdo, tem dizendo que x mais a é igual a b. Se eu somo ambos os lados, o menos a, vai ficar o seguinte. X mais a menos a igual a b menos a, correto? Desse lado aqui, a mais menos a dá o vetor nulo. E aqui vai ficar o b menos a. E x mais o vetor nulo dá o próprio x. Então, x é igual a b menos a. Fica provado o que você queria. Agora, Décio, eu quero fazer o contrário agora. Eu quero partir daqui e chegar lá no começo. Aí você vai voltando, ó. Você está partindo que x é igual a b menos a. Só que o x sozinho é a mesma coisa que x mais zero, correto? Zero, por sua vez, é a menos a. Aí, ao invés de somar menos a, some mais a dos dois lados da expressão. Faça o contrário que você fez aqui. Em lugar de somar menos a, some a positivo dos dois lados. Quando você soma a,
esse cara vai embora e esse cara vai embora. Sobra x mais a igual a b. Então, querendo ou não, na mesma proposição, você fez ida e volta. E aí fica provado o resultado. Beleza, gente? Isso é o que nós chamamos de método do bicondicional. Você faz o se somente se em uma única linha. Dúvidas? É uma ferramenta boa, cara. É uma ferramenta que você precisa conhecer e treinar. Porque ela é legal. Professor, eu só não entendi a parte da volta. A ida eu entendi, eu só não entendi a volta. Beleza. Vou fazer a volta de outra coisa, Thiago. O Thiago disse que é míope aí. Também. Meu filho, na vida você tirou pra ser zoado, né? Olha quem fala. O senhor nem imagina. Imagina o homem. Pior que eu imagino. Bom, então eu vou partir daqui. O que você faz? Some A dos dois lados da expressão. Por um lado vai ficar x mais A. Para o outro lado vai ficar B menos A mais A. Correto, Thiago? Eu só fiz somar A dos dois lados da expressão. De um lado vai ficar x mais A, que é o que você já quer que apareça, e do outro lado vai ficar B menos A mais A. Só que o menos A mais A dá o vetor nulo. Então, na prática, vai ficar somente o B. Então, na prática, é isso que você tem na volta. Entendi. Agora eu entendi. Beleza? Esse PDF limpo, pessoal, sem ter esse horror de risco, ele já está lá no Class, né? Eu tanto coloquei no grupo, como já está lá no Class. Isso daqui é mesmo para eu ficar riscando à medida que precisa. Eu tentei escrever o máximo detalhado possível, mas é sempre bom na hora que a gente está explicando, grifar as coisas. 66. Prove que o vetor oposto de U mais V é U menos V. Faz todo sentido, né? O oposto é o negativo, então o oposto da soma tem que ser 2 negativo, né? Mas, como tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que provar para ter a garantia. Quando é que eu tenho a garantia que um vetor é oposto ao outro? É essa a clareza da definição que vocês têm que ter. Qual é a definição de um vetor ser oposto ao outro? Quando é que você pode dizer que um vetor é oposto ao outro? Quando eles têm sentidos diferentes? Também, mas assim, algebricamente falando. Que operação me garante que um vetor é oposto ao outro? Você diz que dois vetores são opostos quando a sua soma dá o vetor nulo. Assim, algebricamente, essa é a garantia que tu tem. Se tu pega dois vetores, soma e dá nulo, você pode dizer que um é o oposto do outro, sem mesmo fazer o desenho para falar de sentido ou nada do tipo, tá bom? Então, com base nessa estratégia, né, dessa definição algébrica sobre oposição vetorial, para eu provar que o vetor oposto de um é outro, eu tenho que fazer a soma entre eles e realmente ver se vai dar zero. Se der zero, beleza. Se não der zero, paciência. Então, só posso ter a garantia algébrica que um vai ser oposto ao outro se a soma desse sujeito com esse sujeito der nulo. Por isso que eu peguei o U mais V e vou somar com menos U menos V. Beleza? Então, eu vou pegar aqui U mais V e vou somar com menos U menos V. Aqui eu posso aplicar a propriedade comutativa, né? Posso pegar esses dois camaradas e mudar eles de local. Então, eu jogo o menos U para frente e jogo o V para trás. E aí, ó, U com menos U é nulo, porque eles são opostos.
V com menos V também é nulo, porque eles são opostos, e nulo com nulo dá nulo. Ou seja, quando eu peguei o vetor U mais V e o somei com o vetor menos U menos V, deu como resultado o vetor nulo. E essa é a condição necessária e suficiente para que eu possa dizer que esses dois vetores são opostos um do outro. Então, o oposto de U mais V é V mais U. Beleza, gente? Deu para entender aí qual é a caracterização algébrica deles. Mas se multiplicasse todo mundo aí por 1, não, aí você tem que provar. Quando você multiplica, você já está indo para outra operação. A garantia de oposição vetorial é uma garantia dada pela soma e não pelo produto. Você até tinha como se convencer fazendo conta, mas você não tinha a definição para lhe garantir o resultado. Entende? Às vezes a gente tem essa ligeira delicadeza na hora de tratar. Às vezes, o que você quer fazer algebricamente não lhe assegura que aquilo que você fez é verdade. Beleza, gente? Isso também é um exercício da lista, se eu não me engano. Aliás, dificilmente é o exercício que eu vou fazer hoje que não é da lista. Porque o pai vive on, aguardando vocês dizerem os exercícios, as dúvidas, qualquer coisa, e vocês só querem saber de beber, de chorar pela morena, esse tipo de coisa. Aí eu tive que escolher os exercícios por minha conta, né? Espero ter acertado. Mas na próxima, entre um choro e outro, entre uma dose e outra, me manda, eu desço, questão tal, da lista tal, me dá uma ideia, qualquer coisa do tipo. Vai, João Gomes, fale da Morena, não. O problema não é eu falar dela, é ela não falar de você, meu amigo. Aí reside o trauma. Eu não falar dela é fácil de resolver. Então vamos lá. 67. Prove que U mais Z igual a U implica que o Z tem que ser o vetor nulo. Isso aí é o que a gente chama de unicidade do vetor nulo. A gente sabe que o nulo, quando somado, não altera. Então você sabe que o U, quando você soma com o nulo, dá o próprio U. Agora imagina que você supõe a existência de outro cara chamado Z e que faz a mesma coisa. Quando tu pega o U e soma com o Z, dá o próprio U. Conclusão: o Z também é nulo. Então, qualquer vetor que, quando somado no outro, não altera o outro, é nulo. Você pode chamar ele de zero, pode chamar ele de Z, pode chamar ele do que você quiser. O vetor nulo é o único camarada que, somado a outro vetor, não altera o outro vetor em nada. Então, é isso que a gente vai provar. Indiretamente, você está provando a unicidade do vetor nulo. Então é fácil, ó. Como é que você prova isso daqui? Você vai partir daqui. U mais E igual a U. Aí o que tu faz? Soma menos U dos dois lados. Então, de um lado vai ficar U mais E com o menos U, e do outro lado fica o U com menos U. Beleza? Aí, o U com menos U dá o vetor nulo, e do outro lado, o U com menos U também dá o vetor nulo. A sua esquerda, nulo com Z, dá Z, então Z é o vetor nulo. Então, de fato, se você supõe que U mais Z é U, o único destino possível para Z é ser o vetor nulo. Dúvida, gente, nessa? Dúvidas? Não de minha parte. Chega um momento que começa a ficar tranquilo, porque você começa a entender qual é a dinâmica da coisa. Mas tu só começa a entender quando tu faz muito. Porque aí tu começa a entender, não, é um negócio de somar, é um negócio de fazer o cara desaparecer, é um negócio de nulo. Tu começa a criar uma série de estratégias mentais para atacar o problema. É como assim, tu tá correndo atrás de uma galinha no terreiro.
É o melhor, é a melhor sistemática, a melhor analogia que eu conheço. Se tu vai tentar correr atrás de uma galinha no terreiro, você morre doido, porque ela conhece o terreiro. Então ela vai lhe fazer de besta. Qual é a estratégia? Você tem que diminuir a área para onde ela corre. Ou seja, tu tem que sair cercando ela. Até que chegar um momento que ela não tem para onde ir. Aí você vai lá e pá. É a mesma ideia. Você tem um problema e você não conhece absolutamente nada sobre o assunto que compõe aquele problema. Então você sai atacando o problema, jogando de lado todas as possibilidades que você tem. Chega um momento que só tem o problema e o jeito certo de fazer. É um golpe só. Mas até que você crie essa coleção de resultados, você vai ficar correndo atrás de uma galinha que é a dona do terreiro. Até que você se aproprie do terreiro, é a galinha que manda. É isso. É por isso que eu bato tanto na tecla de vocês fazerem tantos exercícios. Porque não tem outra sistemática mental na qual vocês não vão conseguir esse portfólio de resultados amplo o suficiente para que vocês consigam resolver bem os problemas. Todo mundo na vida já passou por onde vocês estavam, por onde vocês estão. Inclusive eu. Então vamos lá, vamos provar que se U mais Z é o nulo, então o Z é menos U. Que também, de certa forma, é uma unicidade, né? A gente sabe que o oposto faz isso. Quando tu pega o U e soma com o oposto dele, dá nulo. Agora imagine que tu queira outro cara, outro Z. Aí tu acha que esse Z, quando soma com o U, também dá nulo. Quando tu vai perceber, esse outro cara que tu pegou é o mesmo. Ou seja, só existe um vetor oposto. Então, do jeito que o elemento zero é único, o elemento oposto também é. É o que nós chamamos de base de espaço vetorial. É a base algébrica do espaço vetorial. Tanto o vetor nulo como o vetor oposto, eles são únicos. Eles são os únicos elementos que gozam de suas propriedades. Apenas o zero é capaz de não modificar o outro e apenas o oposto tem a propriedade de anulá-lo. Nenhum outro tem. São únicos. Então vamos lá. U mais Z é zero. Então parta disso. E aí você pega e novamente, ó, soma menos U dos dois lados. De um lado vai ficar U mais Z que já tinha com menos U que você colocou, e do outro lado vai ficar o nulo que você já tinha com menos U que você colocou. De um lado, menos 1 com U dá nulo. Para o outro lado, o nulo com menos U dá o próprio menos U. E aí, 0 com Z dá Z, né? Nulo com Z dá Z, então o Z é menos U. Então, o cara que anula o outro vetor só pode ser o seu oposto e ninguém mais. Deu para entender, moçada? Beleza. Questão 69. Diz, Luan. Cara, só fazer uma pergunta aqui, uma perguntazinha simples, porque eu via muito isso no ensino médio, e eu não sei se é verdade, porque, tipo assim, meus professores sempre diziam que a matemática é uma linguagem. A matemática é realmente uma linguagem? Só para saciar esta minha dúvida. A matemática é um ramo da filosofia. A matemática nasceu junto com a filosofia. Tanto que os pais da matemática comungam também o patriarcado e a paternidade da própria filosofia. Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Parmênides, todos esses caras que deram origem lá à matemática como se conhece hoje, porque na verdade não existiam essas coisas que existem hoje. Né? Lá na Grécia Antiga, por exemplo, no período helenístico, o que existia era a única forma explícita de conhecimento chamada physics, que hoje na tradução livre seria a física. Né? Então, é na physics que coexistia todas as formas de conhecimento. Geometria, álgebra, música, todas as formas de expressão do homem e da natureza eram iguais, eram ramos de filosofia.
Aí o que acontece? A matemática se desvencilhou do restante porque optou por uma linguagem específica, que no caso, para a gente, é a linguagem numérica. Então, quando você fala que matemática é uma linguagem, é porque a forma de expressão dela, em detrimento à raiz do conhecimento, que é a filosofia, ela tomou uma linguagem diferente. Ela necessitou da compreensão do todo de uma maneira mais abstrata. Então, ela desvencilhou-se dos objetos concretos e passou a representá-los por símbolos. E aí, essa quebra do silogismo físico para o silogismo simbólico fez com que o pessoal hoje em dia falasse que ela é uma linguagem. Mas matemática não é linguagem. Matemática é um ramo da filosofia que teve um desenvolvimento para outro contexto. Mas o matemático, em essência, é um filósofo. E não, matemática não é ciência. É considerado ciência qualquer coisa que usa do método científico. Vocês já devem ter estudado o que é o método científico, né? É a observação, o pensamento, o empirismo, né? Então, assim, o matemático, a princípio, ele não tem esse método. Você não precisa ficar observando algo. Você simplesmente pode idealizar ele na sua cabeça e começar a construir. Então, o observacionismo da natureza não é um passo necessário para o conhecimento matemático. Isso faz com que a matemática não seja considerada uma ciência. Do ponto de vista da experimentação, né? Da metodologia científica como a gente conhece. Então, realmente, matemática não é uma ciência. E o expressionismo dela é na forma de linguagem, mas a gente é um ramo desenvolvido da filosofia para a observação da natureza na expressão da não materialidade, como diria Platão. Beleza? Não sei se eu fui claro o suficiente, mas é isso. Bom nós. Exemplo 69. Pelo menos isso tu pega, né, Luan? Alguma coisa aí, ó. Com um começo de semana, agradeça, viu? Porque tem gente que nem eu, que nem isso. Então, o hexágono ABCDEF é regular e tem centro O. Prove que AB mais AC mais AD mais AE mais AF é 6AO. Ou seja, quando eu somo todos os vetores que compõem as laterais, né, os lados do meu hexágono, dá 6 vezes o vetor que pega o vértice e junta ele ao meio. Então, de certa forma, é como se você tivesse uma força agindo ao longo de todas as arestas do hexágono, e, na verdade, a soma de todas essas forças é como se, na prática, as forças não estivessem atuando sobre os lados, e sim lhe empurrando para o centro. Vocês entendem essa compreensão que eu acabei de lhe dizer? Imagine todas as forças agindo sobre os lados desse hexágono. A, B, A, C, A, D, A, E, A, F. Aí soma todas essas forças que partem do A e que vão no sentido de todos os outros pontos. A soma delas é 6 vezes a soma da força que vai até o meio. Ficou claro qual é a interpretação, entre aspas, física desse modelo? Não, Ronaldo? Ok, ó. Deixa eu desenhar aqui. Desenhar não, deixa eu riscar o meu desenho. Então imagina que tu tem, Ronaldo, ó, a força AB. Depois tu pega a força C. Depois a AD, que é isso que o enunciado traz, beleza? E depois a E, depois a F. Então tu tem aqui essas 5 forças. Aí tu vai fazer a soma vetorial entre elas. A soma vetorial delas tem uma resultante, né? Vai dar uma única força resultante a essas outras. Só que o que você quer provar é que essas 5 forças podem ser substituídas por uma única força que sai de A, passa no meio, e na verdade tem intensidade 6, Ronaldo. Então é como se eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se o vetor resultante fosse esse vetor aí, que é formado nada mais nada menos por caminho de 6 forças equivalentes à força que vai para o centro. Essa é a ideia. Deu para entender agora?
Show. Isso daqui é o que acontece no pneu da bicicleta, né, moçada? Ou vocês acham que os raios do pneu da bicicleta estão lá só porque é bonito? Tem um bocado de raio em torno de uma circunferência. Eu achava que era pelo estilo mesmo. Não. É justamente porque a ideia, quando você pega esses pontos e sai espalhando essas forças, faz com que na prática todas as forças saiam de um ponto sobre o perímetro da circunferência e incidam no meio. E quando você incide no meio, você incide sobre o centro de gravidade do pneu, mantendo mais estável e estático o sistema. Por isso que é comum que você tenha quase todo o peso e a estabilidade não sobre o guidão, não sobre qualquer outra parte da bicicleta, e sim sobre o centro das rodas. A coisa mais fácil do mundo é você bater num cara andando de bicicleta e ele conseguir restabelecer o seu centro de gravidade e não cair. Agora bata no centro do pneu. Como, por exemplo, bata numa calçada, de modo que ele bata no centro do pneu. Você cai, meu amigo. Tanto que quando você freia bruscamente e apenas o pneu da frente é freado, você se joga. Você literalmente leva um... Tem um nome próprio para isso, né? Agora eu não estou lembrando. Você simplesmente, é jogado para frente. Porque o que acontece é que todas as forças, inclusive da parte de trás, se concentram em um só. Aí a força vai migrar de quem não está mais conseguindo concentrar ela para o único ponto de concentração, que é o ponto da frente. Meu amigo, se todas as forças lhe puxam para frente, você que está em cima é rebolado junto com as forças que vão atrás do seu ponto de equilíbrio. Aí você é rebolado. É por isso que as freadas bruscas frontais jogam o sujeito para frente. Beleza, moçada? A conservação do momento é um negócio mais complicado. Véio. Conservação de momento depende muito do tipo de movimento. Às vezes você consegue conservar o momento em sistemas massa-mola até mais complicados. Mas vamos lá, vamos para a nossa geometria mesmo, senão a gente vai ficar falando de física a noite todinha. Então vamos lá. Ó. Primeiro, vamos pensar no seguinte. O vetor AB, que é o primeiro vetor que ele trata no enunciado, ele pode ser escrito assim, gente. Ó. Esse vetor AB, ele pode ser atingido quando você pega o AO e vai até o OB. Todo mundo concorda que o AB pode ser feito assim? O vetor que vai de A para B, ao invés de ir direto, ele pode ir passando pelo centro. Então, ele pode ir do A até o O e depois do O até o B. O AC também pode criar o mesmo caminho. Ele vai de A para O, depois de O para C. E assim por diante. O AD vai de A para O até o O para D. O AE, de A para O até OE. E por fim o AF, de AO até o AF. O OF. Beleza? Por que eu escolho fazer isso? Porque eu crio uma lista de possibilidades em que todas elas têm o AO, que é o vetor que aparece no enunciado. Então, estrategicamente, eu crio os meus vetores em cima do vetor que eu preciso que apareça. E eu preciso que apareça o AO. Então, é interessante que os meus vetores passem lá pelo AO. Então, o AB, o vetor AB, quando eu faço AO, OB, é para fazer o AB se relacionar com o AO, que são dois caras que tem no enunciado. O AC se relacionar com o AO. E assim por diante, até que o AF se relacione com o AO. Beleza, gente? Essa estratégia que eu utilizei? Pegar os elementos do enunciado e, pelo desenho, encontrar uma forma de correlacionar? Estratégia boa essa. E que a gente só aprende fazendo. Aí o que acontece? Tu tem 5 equações aí. Some todas elas. Se você olha, o primeiro cara à esquerda, em todas, é o AO. Tem AO em todas as equações. Por isso, ó, que os AOs ficam todos juntos. Porque eles eram os primeiros vetores em todas as 5 equações. Depois dos AOs, vinham os elementos, né? Que terminavam de constituir a sentença. Que era o OB, OC, OD, OE, OF. E do outro lado do sinal de igual,
tinha a B, a C, a D, a E e a F. Por que essa sacada foi maneira? Porque desse lado, ó, apareceu uma parte do enunciado, que é o AB, a C, a D, a E e a F. Do outro lado, apareceu uma sequência de AOs. Quantos AOs apareceram? 5. Então, esses camaradas aqui já me dão 5 AOs. E esses outros camaradas aqui, ó, tem todos os elementos do problema, exceto um. Quem é o único camarada aí que não é? E que esses outros simbolizam? Na ideia do centro de gravidade. Você tem OB, OC, OD, OE e OF. Eles estão indo todo mundo para onde? Para o AO. Então, esses outros camaradas que estão no outro parênteses vão para o AO. E do teu lado direito, tem a soma de vetores que você quer encontrar, que é o que o enunciado pedia. E aí, 5 AOs com AO dão 6 AO. Então, 6 AO é a soma de todos os vetores que estavam atuando sobre o meu hexágono. E aí você demonstra que a questão pediu. Que a soma de todos os vetores pedidos dão 6 AOs. E aí, galera, deu para sacar aí como é que foi o lance? Apesar de ter sido um bisuzinho, né? Você tinha que ter tido esse insight, essa ideia na hora de reescrever. Deu para entender depois de feito? Eu acho que ficou um pouco confuso para mim. Em que parte, Thiago? Diga aí. Acho que toda, inteira. Beleza. Sem brincadeira. Beleza, tá aí o desenho. O que tu quer provar é que a soma de AB com AC, com AD, com AE e com AF dá 6 AOs, beleza? Então, coisas que tu precisa. Tu precisa ver, tu precisa de alguma forma encontrar essa soma, AB, AC, AD, AE e AF, e tu tem que relacionar ela com o AO. Então, de alguma forma, cada um dos vetores que formam a tua soma devem, de alguma forma, se relacionar com o AO. E aí, como é que a gente faz isso? Quando você imagina o hexágono, essa figura aqui, tu tem o primeiro vetor, que ele fala no problema, que é o vetor AB. O vetor AB não tem O. Então, tu pode ir direto, de A para B. Ou tu pode desviar o caminho passando pelo O. Então, ao invés de ir direto de A para B, tu vai primeiro de A para O, e depois do O você vai para B. Essa é a primeira equação, Thiago. Essa daqui. Beleza? Ela retrata o que eu acabei de te dizer. O AB, que é o primeiro vetor em questão, que podia ir direto de A para B, você desvia o caminho dele. Ele vai de A para O, depois de O para B. E você faz isso com todos os outros. A partir de agora, ao invés de tu seguir o vetor direto de uma extremidade para outra, tu necessariamente faz com que esse vetor desvie caminho pelo O. Então, o teu AC, ao invés de ir direto de A para C, ele vai de A para O, depois de O para C. E aí ele acaba chegando no AC, através desses desvios. Beleza? E assim todos os demais. O AD, tu vai de A para O, de O para D. O AE, tu vai de A para O, de O para E. E o AF, que é o último vetor que é pedido lá, tu vai de A para O, de O para F. Que é esse último camarada aqui. Beleza? A estratégia é pegar todos os vetores que tu tem e forçar que eles passem pelo AO, que é uma parte integrante do teu enunciado, né? Que é esse camarada aqui de cima. Tranquilo até aqui? Sim, sim. Agora o que que tu vai fazer, Thiago? Tu vai pegar esse conjunto de 5 equações que tu gerou, 5 equações vetoriais, e vai somar todas umas com as outras. É como se tu criasse um grande sistema e somasse todo mundo. Então, nessa coluna aqui, ó, na primeira coluna da tua soma vetorial,
só tem a O. Beleza? Então, todos os AOs vão ficar aqui, ó. 5 parcelas igual a O. Na outra coluna, tu tem o OB, OC, OD, OE e OF, que vão ficar aqui, ó. E depois do sinal de igual, tu tem o AB, AC, AD, AE e AF, que é justamente uma parte do enunciado que tu precisa encontrar. Beleza? Então, tu vai aqui organizar a soma, ó. Primeiro parênteses, apenas com o pessoal da primeira coluna. Segundo parênteses, pessoal da segunda coluna. Terceiro parênteses, pessoal da terceira coluna. Aí dá essa linhazinha aqui. Beleza? Tá aqui de boa? Como assim? Da coluna? Não entendi. Olha só. Pessoal da mesma coluna. Sim, os vetores que estão aqui na mesma coluna, ó. Esses aqui. Quando eu falo coluna, é essa galera aqui, ó. Que tá na mesma horizontal. Entendi. Beleza? Então, nessa coluna que eu te pintei de amarelo, tem 5 camaradas que são OA. Por isso que aqui tem, ó, AO, 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 5 caras. Aí depois vem essa outra coluna aqui, ó, que é todo mundo que começa com O. Então, OB, OC, OD, OE, OF. Essa galera aqui. E na última coluna, que é essa daqui, ó, é toda a galera que começa com A. AB, AC, AD, AE e AF. Beleza? Aí eles ficam assim, ó, organizados. Primeira coluna, todo mundo que é AO. Segunda coluna, todo mundo que começa pelo O. OB, OC, OD, OE e OF. E na última, que é o que vem depois do sinal de igual, todo mundo que começa com A. AB, AC, AD, AE e AF. Beleza? Professor, aí no caso, tipo, tinha 5 AOs aí que eu tô notando. De onde é que saiu esse sexto AO? Beleza. É o que a gente vai ver na próxima linha. O primeiro parênteses tem AO, AO, AO 5 vezes. Então dão 5 AOs. Nesse outro parênteses aqui, ó, que tem OB, OC, OD, OE e OF, é como se eles estivessem pegando todas as possibilidades de um cara que começa pelo O. Ele tem todos, exceto um. Você tem OB, OC, OD, OE e OF. Só que todos esses, eles não estão sempre incidindo para o centro a partir do AO. Então aqui eu estou fazendo o B para o O, o C para o O, o D para o O, o E para o O, o F para o O. Para você fechar o hexágono, qual é o último que precisa? O AO. Então a soma desses caras aponta para o último cara que precisa ser gerado para fechar esse sistema. Se eu tenho OB, OC, OD, OE e OF, o último cara que falta para fechar é o AO. Então a soma desses 5 caras dão esse último AO aqui, ó, que é o que está circulado. Então 5 AOs, que são dos 5 primeiros termos, com esse AO que é gerado pelos outros, dão os 6 AOs. Então você tem os 6 AOs e do outro lado tem a soma que a questão pedia, que é o AB, AC, AD, AE e AF. Entendi. De boa? Galera, mais alguma dúvida? Isso, Luan. Na verdade, vocês podem conjecturar isso. Se eu tenho um polígono de 10 lados, então a soma do A para o B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G, até que ele vá para o último vértice, dá 10 vezes do A para o centro. Então, para qualquer eneágono, né, para qualquer polígono regular com N lados, a soma de todos os vetores que partem de A e vão até todos os outros vértices dá o número total de lados vezes esse vetor do meio, que é o vetor AO. Tranquilo? Então, vocês podem até generalizar esse resultado. Lá.
Questão 70. Prove que se alfa é diferente de zero, então alfa V igual a ômega implica V igual a 1 sobre alfa ômega. Alguém me diga aí, por favor, que horas são, gente? Para eu não extrapolar. Pronto, encontra aqui. São 9h11. Então, como é que eu provo isso? Na verdade, indiretamente, o que você está falando é que o alfa que está multiplicando é como se passasse para o outro lado dividindo, correto? Mas isso não pode ser feito de qualquer jeito até que se prove que é possível, né? Então vamos provar que isso daí é verdade. Tu tem essa expressão. Alfa V igual a W, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os lados da expressão por 1 sobre alfa. Por quê? Porque a gente não divide vetor, sabe? Aparece a fórmula do versor, correto? A gente não divide vetor. A gente multiplica ele pelo inverso de um número, que dá o sentido da divisão, mas não é uma divisão propriamente dita. Então, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar ambos os lados, ou seja, eu vou fazer aparecer em ambos os lados esse fator 1 sobre alfa, que é como se me desse a ideia da divisão. Esse camarada aqui. Então, do lado direito, que já tinha o alfa, perdão, do lado esquerdo, que já tinha o alfa, vai ficar 1 alfa, 1 sobre alfa, vezes alfa V. Aí eu posso cortar, né, alfa com alfa. Aí fica só 1 vezes V. E do outro lado, é 1 sobre alfa W. 1 sobre alfa W. E aí, 1 vezes V é V, então V é 1 sobre alfa W, que é o que eu queria provar. Então, de fato, é como se o alfa que estivesse multiplicando passasse para o outro lado, dividindo. Para isso, obviamente, o alfa tem que ser diferente de zero, porque ninguém divide nada por zero, né? Vocês devem estar cansados de bater essa ideia lá em cálculo 1, né? Que você não divide por zero. Não no conjunto dos números reais. Beleza, gente? Deu para entender essa questão? Alguma dúvida? Tranquilo? Agora você pode passar o cara para o outro lado dividindo, porque, enfim, você já se convenceu que é possível, né? Não é uma divisão, mas funciona como se fosse uma. Questão 71. Prove que se U e V têm o mesmo sentido, então o U ele é módulo de U dividido por módulo de V, V, onde V é não nulo e U é paralelo a V. Não sei se vocês lembram, pessoal, dois vetores são paralelos com essa condição aqui que eu cito, né, na solução. Eu digo que dois vetores são paralelos se isso daqui ocorre, né, algebricamente, se U é um certo lambda V com lambda pertencente aos reais. O que a questão está querendo lhe dizer é que o lambda, na verdade, é um número que não é criado aleatoriamente. Ele é criado a partir do próprio U e do próprio V. Então, o paralelismo, ele é intrínseco aos vetores. Traduzindo, você não cria vetor paralelos do nada. Se eu pego dois vetores e eu quero provocar um paralelismo para eles, eu crio uma constante que tem o poder de fazer aquilo. Qualquer outra constante não faz. Então, o que eu estou lhe dizendo é que se U e V são vetores paralelos, o próprio U e V criam a constante necessária para possibilitar o paralelismo. Então, não é escolhida a revelia, não é aleatório. É bem determinado. E depende de quem é o vetor U e depende de quem é o vetor V. Essa é a ideia. Porque é isso que ele quer que você prove. Que o paralelismo, ele não é uma benesse, não é uma efemeridade. Ele é bem definido pela própria natureza geométrica das coisas. Então vamos lá. Como é que você consegue provar que, de fato,
o lambda ele é estrategicamente gerado. Então, como o U ele é paralelo a V, pelo que o enunciado nos falou, então o U é igual a lambda V, com esse lambda pertencente aos reais. Como o V, pelo que o enunciado falou, ele não é o vetor nulo, então o módulo dele não é zero. Lembra que a gente provou isso? Que o único vetor que tem módulo zero é o vetor nulo. Então, se o seu vetor não é nulo, então ele não pode ter módulo zero. E por que esse joguete é importante? Porque se eu parto dessa definição algébrica para paralelismo, U é igual a lambda V, se você taca módulo dos dois lados, por um lado, se tu taca módulo na direita, onde tinha o U, você fica com o módulo de U, correto? Se você coloca do outro lado, que tinha lambda V, fica o módulo de lambda V. Beleza? Só que a gente provou na aula passada que o módulo de lambda V é o módulo de lambda vezes o módulo de V. Correto? Então, fica módulo de U, que é esse começo da esquerda, igual a lambda módulo de V. Esse módulo de V que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo o U. Então, o lambda é módulo de U dividido pelo módulo de V. E por que, Odécio, que tu fazia tanta questão que o V tinha que ser diferente de zero? Porque agora o V está no denominador, e o denominador não pode ser zero. Por isso a necessidade de ver do vetor V não ser nulo, para que ele possa possibilitar em módulo a divisão. E por fim, o U não era lambda V? Como o lambda foi calculado aqui em cima, então lambda V é o verdadeiro valor de lambda, norma de U dividido por norma de V, vezes V. Então, de fato, o U é norma de U, norma de V, V. Que era o que você queria provar. Beleza, gente? Deu para entender aí? Pois não, Elaís. Assim, pronto. O lâmina, ele foi tipo um símbolo abstrato, poderia ser qualquer tipo de letra, só mesmo para simbolizar essa divisão de modos? Sim. Podia sim. Podia ser. Você poderia colocar alfa, você poderia colocar M. O lambda aí é só o indicador, é só a letra para dizer que um vetor é múltiplo do outro. Ou seja, que eles acabam sendo paralelos. Sim. Oi? Eu mexi aqui no meu tablet, mas muito obrigado, viu, Odete? Já entendi. Obrigado. Esse meu Meet hoje, ele tá... Acho que ele tá confabulando. Qual foi que tu não entendeu, Ronaldo? Perdão. Pode dizer. A 71? Pois vamos botar nela aqui. Diga aí qual foi a parte que você... Só, vamos lá. O enunciado me disse que U é paralelo a V. E eu sei que dois vetores, eles são paralelos se eles satisfazem essa relação aqui, né? Que U é igual a lambda V. Isso é uma consequência algébrica lá do paralelismo. Eu digo que dois vetores são paralelos quando um é lambda vezes o outro. Até aqui, beleza? Ok. Por que que o enunciado me disse que o V é diferente de zero? Se ele é diferente de zero, ou seja, se ele não é o vetor nulo, então o módulo dele também não é zero. Porque apenas o vetor nulo tem módulo zero. Nenhum outro vetor, a não ser o nulo, tem módulo zero.
E aí, o que é que tu faz? Aqui é a sacada. Se tu parte do pressuposto que o U é igual a lambda V, se tu aplica módulo dos dois lados da equação, de certa forma, onde tem o U, fica módulo de U. Onde tinha lambda V na equação, fica módulo de lambda V. Beleza? Tu aplicou o módulo dos dois lados da expressão. Só que tem uma propriedade que a gente provou na aula passada, que diz que lambda V, né, que o módulo de lambda V se transforma nisso daqui. Módulo de lambda vezes módulo de V. Beleza? Então, eu saí daqui, do módulo de U, e cheguei aqui, no lambda módulo de V. Beleza? Aí, esse cara, módulo de V, ele está multiplicando o lambda. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Dividindo o módulo de U, que já está lá. Por isso que o lambda é módulo de U, módulo de V. Então, o lambda, que é aquele númerozinho que a Elaí estava até questionando se podia ser qualquer outro, ou se tinha que ser o lambda, pode ser qualquer outro, mas ele é sempre criado a partir do U e a partir do V. Ou seja, a partir dos vetores que têm o paralelismo. Então, esse lambda é módulo de U, módulo de V. E aí, quando tu volta para a tua definição, o U é lambda V. Só que agora tu já tem a verdadeira cara do lambda. A verdadeira cara do lambda, que tu calculou no último passo da etapa anterior, é módulo de U, módulo de V. Então, tu pode substituir o lambda pelo módulo de U, módulo de V. Colineares também, o Luan. Colinearidade é um tipo de paralelismo também. Então, Ronaldo, a tua conclusão é que o vetor U continua paralelo ao vetor V e o lambda que faz esse paralelismo é esse camarada aqui. É a norma de U dividido pela norma de V. Beleza? Show. Questão 72. Prove que se U e V não são nulos e paralelos, então a norma de U mais V ao quadrado é diferente da norma de U mais norma de V ao quadrado. Ou seja, alguém sabe... Galera, assim, a gente só aprende geometria interpretando geometria. Eu estou te dizendo que tu tem dois vetores que não são nulos e que eles são paralelos. Então você falou paralelo, parece meio abestalhado, mas você coloca logo uma mão embaixo da outra, né, um braço embaixo do outro, para ver o paralelismo, né? Você não vai fazer isso saindo no rolê, porque aí a morena vai achar que você tem algum problema ou você está dançando aquele acerrerê do Ruge, né? Ou então a Macarena. A não ser que seja uma dancinha do TikTok, que vai passar uma vergonha da peste. Conhecimento de causa. Então, tá aqui o paralelismo. E essa expressão que ela está descrevendo aí para vocês, gente? É alguma coisa ao quadrado diferente de uma coisa ao quadrado mais uma coisa ao quadrado. Isso remonta a memória de vocês ao quê? Uma coisa ao quadrado que é igual a outras... Pitágoras. Pitágoras. Beleza. Então, o que tu está querendo dizer é que vetores paralelos não fazem Pitágoras. Ou seja, vetores paralelos não formam um triângulo, porque para ser Pitágoras tem que ter triângulo. Então vamos provar isso. Vamos provar que vetores paralelos não satisfazem ao teorema de Pitágoras. E aí é fácil de entender, mas tem muita conta para fazer e garantir. Então vamos lá. Cara, aí seria a mesma coisa daquele outro exemplo lá, tipo 4 mais 3, que dava 7?
Mas aí a gente não pode fazer numérico, né? Porque eu posso ter um vetor de comprimento 3, outro de comprimento 4 e que sejam paralelos. Naquele lá eu criei um contra-exemplo com aqueles números para fazer dar errado. Mas independente do sentido. Vetores que têm sentidos opostos têm o mesmo módulo. A gente já provou isso na aula anterior. Então, até o sentido e o módulo, nesse caso, não servem de muita coisa, porque o módulo deixa positivo, aí acaba ali deixando na mesma situação. Então, vamos aqui. Se o U, sempre lembrem isso daqui, ó, falou em paralelo, guarda isso na memória. Se o U é paralelo a V, então o U é lambda V. E aí, como a gente viu no passo anterior, o módulo de U é lambda, o módulo de V. Esse lambda a gente sabe quem é, né? É o módulo de U dividido pelo módulo de V. Quando você faz isso, aí você vai fazer aqui o que o suposto teorema de Pitágoras pede. Quem é U mais V ao quadrado? Legal, vamos lá. Quem é U mais V ao quadrado? O U, eu sei quem é. O U, pelo enunciado, é lambda V. Beleza? Então vai ficar lambda V mais V. Aí eu posso pegar, gente, e colocar o V em evidência. Então lambda V fica só lambda e o V fica 1 vezes V. Correto? Peguei aqui o V e coloquei em evidência. O lambda mais 1, pessoal, entendam, ele não é um vetor, ele é um número, correto? Já o V é um vetor. Então, quando eu pego esses camaradas em módulo e elevo ao quadrado, um deles fica elevado ao quadrado, o outro deles também fica elevado ao quadrado. Beleza até aqui? Ok. Gente, 1 mais lambda ao quadrado, vocês devem estar enchendo o saco de sim cálculo, né? Produtos notáveis, fatoração e afins. Lambda mais 1 ao quadrado é um produto notável, né? É o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Confere? Então, quando eu aplico isso, dá lambda ao quadrado, mais 2 lambda, mais 1. Vezes norma de V ao quadrado. E aí, o que acontece? Esse V ao quadrado que está fora do parênteses, ele multiplica quem está dentro. Então, ele tanto vai multiplicar o lambda ao quadrado, como vai multiplicar o 2 lambda, como vai multiplicar o 1. Beleza? Então, quando o V ao quadrado multiplica o lambda ao quadrado, fica lambda ao quadrado, V ao quadrado. Quando o V ao quadrado multiplica 2 lambda, fica 2 lambda, V ao quadrado. E quando o V ao quadrado multiplica 1, fica V quadrado. Beleza, gente? Então, a expressão fica assim, ó. Lambda ao quadrado, V ao quadrado. Só, gente, que lambda ao quadrado, V ao quadrado é o U, né? O U não era lambda V? Então, lambda ao quadrado, V ao quadrado vai ser U ao quadrado. 2 lambda V, já estava lá, continua. V ao quadrado. E aí eu vou pegar, ó, esse camarada aqui da ponta, da esquerda, e vou juntar ele com a ponta da direita. Vai ficar U ao quadrado mais V ao quadrado. Só fiz puxar o cara de trás mais para frente. E aí ficou esse 2 lambda V ao quadrado. Vocês concordam comigo que essa expressão aqui é diferente dessa? Já que essa expressão tem 3 termos e essa só tem 2? Concordam que a expressão U ao quadrado mais V ao quadrado mais 2 lambda V ao quadrado não é a mesma, ou seja, é diferente da outra? Ela é diferente, né? Porque ela tem um fator 2 lambda V. Ou seja, você acabou de provar que isso é diferente.
Ou seja, é diferente do teorema de Pitágoras. Porque se o teorema de Pitágoras funcionasse, o que tinha que aparecer bem aqui era só u ao quadrado mais v ao quadrado. Mas aí apareceu um intruso aqui, ó. Apareceu um termo a mais, que faz com que isso não seja o teorema de Pitágoras. Beleza, gente? E com isso eu provo que, de fato, vetores paralelos não satisfazem o teorema de Pitágoras. Ou seja, vetores paralelos não formam triângulos. Dúvida, gente, nesse problema aqui? Deu para entender como é que foi a construção? Professor, só um momentinho. Lambda ao quadrado vezes o vetor v ao quadrado é o u, né? Perfeito. Ou é só a lâmina vezes o v? Lambda vezes v. É porque ali, ó, 2 lâmina vezes o v, né? Por que você não poderia substituir por u também? Eu sei, ia ficar diferente do mesmo modo, mas... Porque o seu v, Laís, perdão, Maria, o seu v está ao quadrado, mas o seu lambda não está. Então, eles não vão conseguir gerar o u ao quadrado. Eles poderiam criar o u, mas o u ao quadrado não. Porque para o u ao quadrado ser gerado, ele precisa de um v ao quadrado e de um lambda ao quadrado. O v ao quadrado você tem. Agora, o lambda você não tem ao quadrado, só tem um. Ok? Ah, entendi. Tinha que estar interligado, né? A mesma coisa. Tinha que estar ambos com quadrado, ambos com cubo, ambos com a mesma potência sempre. Ah, sim, entendi. Pois pronto. E aí, moçada? Deu para entender aí por que em vetores paralelos, não satisfazem o teorema de Pitágoras, portanto, não provocam triângulos? Beleza. E aí a gente vai para a última, porque, enfim, tá quase acabando aqui o negócio. Vou aqui para 73, para ficar na ordem. E aí, na próxima aula da gente, a gente trabalha mais exercícios. Esses exercícios são para revisar a teoria que a gente já vem estar trabalhando, né? Apesar de em toda aula a gente fazer muito exercício, às vezes é bom fazer exercícios diversos em ordens diferentes, para a gente ver até onde a gente já está dominando as definições, os algoritmos, até onde a gente consegue já ter boas ideias para resolver. Isso a gente só consegue com tempo e com treino, né? De certa forma, duas analogias ótimas que eu acho. Primeiro, que o cérebro da gente, apesar de ser um tecido, ele funciona como músculo. Ele precisa ser estressado, condicionado, treinado, até que ele comece a trabalhar sozinho, até que ele comece a responder eficientemente aos estímulos. E outra coisa, a gente aqui nem Pokémon, a gente só evolui batalhando. Independente de ganhar ou perder, a gente só evolui batalhando. Então, não tem para onde correr, não. Como diria Einstein, né, o conhecimento é 1% inspiração, 99% transpiração. Ou seja, o cara precisa ter uma boa ideia e trabalhar muito. O resto é balela. Então, sejam B e C pontos distintos. E M, o ponto médio entre B e C. Dado um ponto A qualquer, prove que AB mais AC é igual a 2AM. Que é esse desenho aí que eu fiz. Imagine dois pontos, B e C. Pegue o M, que é o ponto médio entre eles. E agora pegue um ponto A. Pode estar na reta, pode estar em cima, pode estar embaixo, ou de menos. Então, a soma do A até o B e do A até o C é, na verdade, 2 vezes do A até o M. Essa é a ideia. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela ou ainda me ouvindo? Sim. Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Agora eu acho que a minha tela ficou congelada para vocês. Eu risquei aqui a minha tela e ela continuou parada ao mesmo tempo. Acabei de riscar aqui
Verde não apareceu aí. Eu estou acompanhando vocês pelo computador também. Deixa eu só... Diga, Luiz. Tranquilo. Pronto. Acho que agora a minha tela apareceu porque os dois exercícios que eu tinha feito deram certo. Então, olha só. Vamos primeiro perceber o seguinte. Vamos perceber que o vetor AB, ele pode ser escrito assim, como sendo o AM mais o MB. Todo mundo concorda? Que AB pode ser AM mais MB. Vocês já notaram que essa estratégia ela é muito bacana, né? Você quer somar coisas, você desvia o caminho. Você sai daquela ideia que a menor distância entre dois pontos é o segmento de reta que os contém, e aí você começa a fazer desvios vetoriais. É aquela ideia que a gente trabalhou lá no começo do curso, sobre a diferença entre o que era um percurso e o que era um deslocamento. Na prática, o seu deslocamento é do ponto A para o ponto B. Agora, o percurso pode ser apenas a linha reta de A para B, ou a poligonal que vai de A para M e de M para B. Esse triângulo não é necessariamente retângulo, viu, Luan? Ele não é necessariamente retângulo. Podia ser, mas não necessariamente é. Pronto. Então, o AB eu escrevi como sendo AM mais MB, beleza? E o AC eu escrevi como sendo AM mais MC. Até aí, beleza, gente? Escrevi cada vetor desse como sendo um desvio pelo ponto M. Por que eu faço isso? Porque no meu enunciado tem que aparecer o AM. Então, necessariamente, tem que fazer a minha poligonal passar por lá, para eu ter de onde tirar. Então, o AB é o AM mais MB, e o AC é o AM mais MC. Aí, quando eu somo esses dois sistemas, de um lado fica AB mais AC, aqui fica AM com AM, que dá 2AM, e do outro lado dá o MB com MC. Mas, gente, se tu olha para o meu desenho, MB está puxando para cá. MC está puxando para lá. Eles são vetores que têm sentidos opostos, correto? Quando é que eu tenho a certeza que esses dois vetores vão se anular, já que a princípio eles têm sentidos opostos? Do que é que eu preciso para ter a certeza que a soma deles se anula? Perfeito, Luan, eles têm que ter o mesmo tamanho. É lá isso, por favor? Não, nada não, vou prosseguir. Tá certo. Então, como o MB e o MC ele têm sentidos opostos, eles aparecem se somando, eles vão se cancelar se eles tiverem o mesmo tamanho, ou seja, se eles tiverem o mesmo módulo. Mas eles têm o mesmo módulo, gente. Porque, por hipótese, pelo enunciado, o M é o ponto médio. Então, o M divide exatamente no mesmo tamanho o que tem entre B e C. Então, o MB, ele tem o mesmo tamanho do MC. Por quê? Porque, como eu coloquei aqui, o M é o ponto médio entre eles. E se é o ponto médio, significa que esses dois vetores determinados têm o mesmo tamanho. Eles têm o mesmo tamanho e têm sentidos opostos. Ou seja, a soma entre eles dá zero. Então, esse camaradinha que ficava aqui no final, esses dois camaradinhas, que é o MB e o MC, que ficavam no final,
por terem o mesmo tamanho e terem sentidos opostos, quando eles se somam, dá zero. Então, a única coisa que sobra à sua esquerda é AB mais AC, e a única coisa que sobra à sua direita é o 2AM. E é exatamente isso que você queria provar. Deu para entender, moçada? Professor, assim, quando, por exemplo, a primeira coisa que eu vi, né, tem AB mais AC. Quando se for somar, né, vai dar que vai ser igual a ABC. Não. Então, não, né? Não. Não faria sentido. Senão não faria sentido, exatamente. É porque a somar B com AC não dá BC. Por conta do ponto médio? Nem por isso. Se você olhar para os dois vetores, não dá a soma. Ó, se você traçar o vetor AB e o vetor AC, vai sair um vetor que vai sair do A e passa no meio, né? Mas você não sabe se vai passar exatamente no M. Pode ser que não saia. Pode ser que não dê exatamente no M, dê em outro canto. Assim, entendi. Então você pode repetir a explicação? Posso. Vamos lá. O desenho é esse. Tu tem um segmento BC, o M, que é o ponto médio, foi dado no enunciado, e você pega um ponto A que está fora desse segmento. E aí eu quero fazer a soma do AB com o AC. Só que, de alguma forma, eu tenho que fazer aparecer o AM, já que o AM também está lá no enunciado para eu provar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar o meu caminho, né? Eu vou deslocar o meu percurso. Eu vou fazer o AB, que é essa primeira equação que tem aí, o AB como sendo o AM, BM. Ou seja, eu estou desviando o caminho de AB. Ao invés de AB direto, eu vou primeiro para o M e depois vou para o B. Então fica o AB, ele é o AM mais o MB. Da mesma forma, eu vou fazer com outro vetor, que é o vetor AC. Em lugar de ir direto por ele, eu vou fazer AM e depois MC. Tá bom? Faça esse desvio para que ambos passem pelo ponto M, que é um que tem que aparecer no enunciado. Quando eu faço a soma, quem são os primeiros vetores do lado esquerdo? É o AB e o AC. Portanto, fica AB com AC. Depois do sinal de igual, aparece AM em cima, AM embaixo. AM com AM dá 2 AMs. E ainda sobra outros dois vetores, que é o MB e o MC, que são os últimos do lado direito, e que também estão se somando. Então, o MB vai se somar com o MC. Só que se a gente olha para a figura, o MB ele está puxando para a esquerda. O MC ele está puxando para a direita. Se eu vou somar esses vetores, se um está puxando para a direita e o outro está puxando para a esquerda, quando eu vou somá-los, tudo indica que eles vão se anular, né? Porque o MB puxa para um lado, o MC puxa para o outro. Só que para que eles se anulem, eles têm que ter o mesmo tamanho. Porque não basta os vetores serem opostos. Para que eles se anulem, eles têm que ter o mesmo tamanho, eles têm que ter o mesmo módulo. Então, o MB tem que ter o mesmo tamanho do MC, para poder ter o anulamento. Por que eu tenho certeza que eles têm o mesmo tamanho? Porque o M é o ponto médio. Então, ele dá exatamente a metade da distância. Então, do M para o B, é a mesma distância do M para o C, já que o M é o ponto médio para eles. Então, como eles têm o mesmo tamanho e têm sentidos opostos, quando eu vou somar, eles dão um vetor nulo. É como se um, entre aspas, cancelasse o outro. Então, com o cancelamento deles, na esquerda sobra AB e AC, e na direita o 2AM, que é justamente o que o enunciado queria que você provasse, que é a soma de AB com AC
dá justamente 2 AMs. Deu para entender melhor aí a solução agora, Elais? Deu Elais. sim. Laís. Laís. Obrigada, Deus. Obrigado. Eu vou passar um dever de casa. Vou pegar a frequência, todo mundo que tiver o nome que eu não sei pronunciar, eu vou mandar um áudio. Por favor, me manda um áudio com a pronúncia correta do teu nome, só para eu parar de falar errado. Bom, pessoal, já são 15 para as 10. A gente já cumpriu aí o horário que a gente tinha estipulado. Sobrou ainda bastante questão para fazer, mas aí a gente tem as aulas da semana que vem. E o que não der, os enunciados, como vocês já viram, eles estão assim, né? Esmiuçados, cheio de comentário, alguns passo a passo, outros nem tanto. Os que a gente não conseguir cumprir, ainda assim vocês têm eles resolvidos. Muitos são da lista, então dá um auxílio aí, dá um norte, pelo menos, para ajudar vocês nas ideias e na escrita dos enunciados, das soluções. E é isso. Né? Vou aqui upar o vídeo e em breve eu disponibilizo lá tanto no Class como no grupo de vocês. Ok? Dúvidas e perguntas, gente? É só uma, professor, sobre a atividade que você passou. É para a gente explicar, né, com nossas palavras, essas resoluções. Sim. Porque, por exemplo, tá aqui a minha solução. Né, mas aí está transcrito com as minhas palavras, né? Com a forma como eu redijo. Você vai tentar entender e refazê-la como se você estivesse fazendo na sua prova. Você não vai copiar exatamente o que eu fiz, você vai usar da minha ideia e vai transcrever como se você estivesse escrevendo para eu corrigir. Aí eu, na hora, eu vou comparar se a minha solução e a sua estão dizendo a mesma coisa, por mais que com palavras distintas. Se eu não me engano, são 10, Luan, que eu solicitei. Mas não pode ser as mesmas, não? Mas a minha a minha intenção era ter resolvido mais de 10. Mas eu não faço ideia de quantas eu resolvi. Se eu só tiver feito 10, então tem que ser as 10 que eu resolvi, né? Tem que ser referência à aula de hoje. E não sobre o PDF como um todo. É só referente à aula de hoje. Ok. Mais alguma pergunta, moçada? Pois não, Laís? Pronto. Além dos cálculos, né, pode colocar redação, então, né? Sim. O PDF já está no Class, viu? Faz tempo. É o primeiro lugar que eu boto antes de colocar no grupo do WhatsApp, porque normalmente eu perco depois. Tá lá no Class já, faz uns dias. Acho que desde domingo, talvez. Ô, professor, esse PDF é com todas as questões de todas as 3 listas? Sim, eu fiz o máximo possível. Não tem todas as questões da lista, mas tem questões que eu fui pegando das 3 listas. Então tem tanto da 1, como da 2, como da 3. E aí, professor, eu me refiro a como a gente vai mandar. A gente manda escaneado em PDF para o senhor? Sim. O jeito que você já costuma mandar, né? Ou tiram foto e convertem em PDF e colocam lá, ou escaneiam. Preferem digitar, podem digitar. O envio é livre, né? Só de forma compreensível, né? Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Pois é isso, moçada. Então agradeço a todos aí pela participação e qualquer coisa a gente fica à disposição. É só chamar. Até mais, boa noite, bom descanso.